Bom, boa tarde a todos. Dando continuidade aí à nossa programação, nós hoje temos dois itens de pauta aqui, que é a implementação de fluxos paralelos e as instruções em fluxos para atender a ausência de EL do sistema, né, do PJE. Só recapitulando aquilo que foi falado no primeiro encontro, a implementação de fluxos paralelos ela é muito importante para a gente poder proporcionar uma experiência melhor dos usuários do ponto de vista de até mesmo de gestão. E a gente sabe que o paralelismo ele proporciona que um, um usuário ele possa fazer uma tarefa e o outro usuário ele possa fazer a mesma ou outra tarefa. Então essa questão do paralelismo a gente usa bastante no TJRN, e a ideia é que a gente disseminar, para que vocês também possam fazer o uso desse recurso, que é muito interessante. Eu já tive a oportunidade de, como eu já falei nos outros encontros, de ter acesso aos fluxos de outros tribunais também. A gente já discutiu várias coisas, né? Colegas aí que a gente já teve contato. A gente vê muito a ausência de paralelismo. Isso aí acaba, assim, comprometendo um pouco a experiência do usuário, porque na hora que eu mando para expedir, por exemplo, um ofício, aí eu tenho que esperar a assinatura do ofício para poder fazer um outro cumprimento, né, lá na secretaria ou no cartório judicial, como algumas pessoas chamam. E aí a ideia é justamente a gente explorar esse recurso aqui de uma forma diferente, porque alguns já usam, mas usam com os famosos fork join, mas como a ideia da gente aqui é enfatizar a utilização de mini fluxos, então a gente tem que explorar esse recurso em mini fluxo e utilizar o mínimo possível daqueles recursos que a gente sabe que eventualmente pode vir a dar algum problema, porque na hora que a gente tem um fork e um join, a gente sabe que se de repente alguém esquecer de colocar a saída dele lá para o join, não convergir, o processo ele cai no limbo, enfim, ele sai do fluxo, e aí isso acaba impactando em outros problemas. E com essa abordagem que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai ver uma forma bem diferente de fazer isso daí, né? Explodindo tarefas ali, sem que a gente tenha que convergir essas tarefas, né, usando o fork join. E aí o segundo ponto aqui são as instruções em SQL para atender as ausências de ELs, né, que a gente sabe que o sistema, embora tenha muitas ELs, né, inclusive ELs que a gente às vezes nem sabe, a gente tem que se debruçar no código para poder ver lá o que é que eu posso utilizar de EL, né, porque documentar isso tudo também é muito difícil, está disponível lá estarem disponíveis todas as ELs lá. E aí, essa ideia de usar SQL em fluxo, ela vai ajudar a minimizar essa necessidade de codificação do PJE, né? E aí, a gente acaba fazendo consultas de banco de dados dentro do fluxo para atender uma situação ou outra lá que esteja prevista, mas que, de repente, essa L não exista. Então, vamos lá, a continuidade aqui. A gente preparou o Fluxadoc, né, no outro encontro, no encontro passado, e aí eu deixei como desafio o fluxo de carta convite. E aí eu até desenvolvi, que eu falei para vocês que iria fazer aqui também. Enquanto vocês fazem aí, eu vou fazendo aqui, lá na frente a gente compara, né, no final, quando fechar aí o curso, a gente vai disponibilizar esse fluxo aí para que vocês possam, né, aprimorar os conhecimentos e, quem sabe, aí, para quem ainda não tem um fluxo de reclamação processual, né, do SEJUSC pré-processual, de repente já pode utilizá-lo aí em seu tribunal. E aí eu vou colocar aqui o meu fluxo
de elaboração de carta convite. Vou colocar isso aqui, porque eu vou precisar chamá-lo de forma paralela. E aí depois eu chego lá no nosso fluxo, na nossa planta. Então, eu tenho aqui minha carta convite, meu fluxo de carta convite. Fechar para ele dar aquele refreshzinho básico. Vou pegar o XML desse camarada. Deixa eu só abrir aqui. Acabou abrindo aqui na outra tela. Vamos lá. XML. Vou pegar o que eu já desenvolvi e vou jogar aqui. Aí eu vou aproveitar para mostrar para vocês aquilo que eu sempre venho falando, da questão da gente documentar os nossos fluxos, né? Porque eu estou trazendo ele aqui de outro ambiente, que é o ambiente que eu uso para ficar fazendo isso aqui e não comprometer o andamento dos nossos encontros aqui. E aí, quando eu trago o fluxo de um lugar para o outro, aí vocês podem ver que ó, as labels elas se perdem, né? E aí, quando eu tiver a minha descrição, a minha documentação, nesse caso, essas variáveis elas não precisam ter labels. Então, eu tiro aqui. Dou uma olhada nesse outro aqui. Esse também não precisa ter label. O próprio frame, né, que a gente coloca aqui um editor, o próprio recurso de MinuTimeLot, né, o próprio frame do Minipack, ele já está intuitivo lá mostrando para que ele serve e com as suas funcionalidades lá dentro. Então, não necessariamente eu preciso ter um label aqui para ficar mostrando para o usuário. Eu tenho essa outra tarefa aqui de ajustar. Arranco esses camaradas aqui. Salvo. E é basicamente isso aqui. Então, se a gente for ver aqui o nosso gráfico, ele acabou não atualizando, né? Eu vou fechar e abrir novamente. Agora sim. Então, eu tenho a minha carta convite, elaborar. Daqui eu tenho possibilidade de mandar para assinatura. E quando alguém que pegar para assinar, ela pode devolver para ajustar. E aí depois a pessoa pode submeter novamente para assinatura. Aqui, uma vez assinada a carta convite, ele lança a movimentação de expedição de documentos, né? E aí ele inicializa o fluxo de controle de retorno de expediente. Que fluxo é esse? Aí eu vou puxar aqui nossa plantinha aqui, né? Então, no meu fluxo de elaboração de carta convite, eu chamo aqui o meu fluxo de retorno de expediente. Meu fluxo de retorno de expediente, ele vai testar se o expediente que eu coloquei lá no Minipack é do tipo Correios. Se for Correios, aí ele vai cair aqui na carta convite pendente de AR. Né? E aí ele vai ter aquela variável para a pessoa informar o número do AR. Nesse outro aqui, ele vai ter aquela outra variável para que apareça lá o botão de ele juntar o AR e já registrar a ciência automática a partir da juntada. E aí, seguindo aqui, eu poderia devolver para cá, se eu quisesse alterar o número do AR. Aí, digamos que já está tudo ok, caminho feliz, ele conclui, né, junto ao AR e manda concluir. Quando ele conclui, ele chama novamente a nossa famosa análise da seção de cumprimento, nosso fluxo e a nossa rodoviária. Então, eu fiz uns ajustes aqui, né? É natural que a gente
no processo de desenvolvimento, a gente vai mudando aí a nossa planta, assim como qualquer outra obra, né? Inclusive, em construção civil, a gente faz muito isso, né? O arquiteto, ele prepara uma planta e depois a gente vai vendo como vai ficando. Não, muda isso aqui, traz isso daqui para lá. Então, alguns ajustes já foram feitos, mas até o final desse encontro aqui eu já coloco lá no nosso fórum, lá no Moodle. E aí a ideia é justamente a gente trabalhar no paralelismo nesse camarada aqui. Porque nesse fluxo aqui, principalmente nessa tarefa aqui, a seção de cumprimento analisar, ele vai ser a nossa tarefa central e vai dar várias possibilidades para eu prosseguir nas tarefas selecionadas. Ele vai inicializar um fluxo de lançamento de fluxo paralelo e aí ele vai sair explodindo, né, novos fluxos de acordo com as caixas de marcações, os checkbox que eu disponibilizar aqui para o usuário. E aí, da mesma forma que eu posso trabalhar com paralelismo aqui, eu não trabalho com paralelismo na inclusão de classe, não trabalho na preparação do ato judicial, né, que é a sentença homologatória, daquela reclamação, obviamente, quando houver acordo, e o arquivamento também. Por que esses aqui ficaram de fora? Porque esses aqui não faz muito sentido você ter paralelismo nesses eventos, vamos dizer assim. Porque, imagina, tem lá para uma determinação lá, teve a sentença homologatória e, de repente, teve alguma determinação dizendo que oficie determinado órgão. E aí, em seguida, arquive-se. Aí, imagina, o camarada no paralelismo manda aqui, depois manda para a preparação de documentos, aí o camarada arquiva primeiro do que a expedição do ofício. Fica meio estranho. Por isso que algumas tarefas aqui, elas acabaram ficando aqui de forma não paralela, né? Justamente para a gente não perder essa sequência lógica da timeline lá das movimentações. Então, o nosso fluxo paralelo, ele vai ter, na hora que ele entra aqui, ele vai perguntar se, opa, você selecionou algum checkbox lá na tarefa, né? Porque eu tenho lá meu seção de cumprimento analisar, eu vou ter vários checkbox e cada checkbox corresponde a um tipo de cumprimento desse, ou seja, uma elaboração de documentos, uma elaboração de carta convite, um fluxo de operações de audiência e o fluxo de realização de audiência. Então, a partir da sessão de cumprimento, eu posso mandar de forma paralela para esses 4 fluxos aqui, né? E aí fica a critério aí de cada um, se achar conveniente criar mais outros fluxos que fica aqui de forma paralela, show de bola. Então, eu faço o teste aqui, se ele teve checkbox marcado lá na tarefa de sessão de cumprimento analisar. Se não houve, eu acho que está trocado aqui. Selecionado o fluxo de elaboração de documentos. Opa, não. Opa, eu peguei o errado. Selecionado algum checkbox. Então, se eu pôr aqui, aí seria o não. Não. Se foi selecionado, eu sigo o meu fluxo normalmente. Então, se eu não selecionei nenhum checkbox na tarefa anterior, ele vem para cá e chama novamente a sessão de cumprimento analisar. Aí ele volta para cá. Mas eu vou voltar para cá e vou mandar um aviso para ele. E aí eu vou aproveitar também. Acredito que em primeira mão, assim, para várias pessoas, menos para o TJ do Mato Grosso, que foi quem citou aí esse recurso, né? E parece que também foram eles que implementaram, da gente colocar mensagens dentro das nossas tarefas. Era uma coisa que a gente sempre tinha falta, né? Sentia falta de colocar alertas lá dentro. Tipo de sucesso, de atenção,
de erro, né? Aqueles alertazinho que fica dentro, chamando a atenção para o usuário. É nisso aqui que a gente vai trabalhar também. Então, vamos iniciar lá o nosso fluxo. Já tem um fluxo aqui de carta convite. Já está ok, vou publicar. Acho que eu não publiquei. Vou só alterar aqui, desencargo, salvo, publico. Pronto, show de bola. Tá, pessoal? Porque esse camarada ele não está no XML. Então, vamos lá. Vou ver aqui quais são os meus fluxos que eu tenho. Então, a nossa ideia agora é trabalhar em cima do fluxo de lançamento de fluxos paralelos. É aquele que a gente viu lá. Então, vamos lá dar uma olhada aqui no fluxo de análise da seção de cumprimento. A gente criou esse camarada no encontro passado, né? Tudo documentadinho aqui. Ele só tem a nossa tarefazinha de seção de cumprimento analisar. Aí eu vou fazer o seguinte. Primeira coisa, eu quero que esse camarada aqui, ele me mostre o último ato proferido, né? Porque ele é nossa tarefa central. Então, se ela é nossa tarefa central, então eu preciso que ele me mostre aqui, toda vez que houver um ato judicial, o que eu tenho para cumprir. Porque essa sessão de cumprimento, ele já está dizendo, é uma sessão que eu tenho que cumprir algo. Então, eu tenho que cumprir algo, né? E a ação que eu tenho que fazer é analisar esse cumprimento. Aonde é que vai estar esse cumprimento? No último ato que foi proferido pelo magistrado, né? E aí, a primeira coisa que eu vou colocar aqui vai ser o meu último ato proferido. Esse último ato proferido, eu tenho uma variável para isso aqui, visualizar o último ato, ó. Salvo. A outra coisa que eu vou querer aqui são os meus checkbox. Checkbox de elaboração de carta convite, né? Todas aquelas opções que vão ser inicializadas de forma paralela. Aí aqui sim eu vou precisar de um label. Por quê? Porque vai ser justamente esse label aqui, elaborar a carta convite, e vai me permitir que isso aqui apareça lá para o usuário, o checkbox com esse nome aqui. Então, venho aqui, checkbox, mando inserir. Minha próxima opção que eu vou colocar aqui vai ser operações de audiência, que é outro fluxo que a gente já tem, né? Operações de audiência. Eu coloquei nesse padrão aqui, CHK de check, né? Check, operação de audiência, check, uma elaboração carta convite. E aqui eu vou colocar operações de audiência. Nessas operações de audiência também vai ser checkbox lá, que vai aparecer para o nosso usuário. E aí eu salvo. Aí, assim, para vocês, eu falei para vocês, né, do aviso, quando ele mandar lá, e se ele não fizer nenhum checkbox aqui, não tiver nenhum checkbox marcado, quero que ele volte para essa tarefa, que é isso que a gente vai trabalhar aqui, e aí ele me manda um aviso, dizendo, amigo, você precisa selecionar alguma opção de cumprimento. Eu vou criar mais uma tarefa aqui. Opa, desculpa. Cliquei no canto errado. Vou clicar aqui mais uma variável. Aí vem a novidade. Vou colocar uma variável com esse nome atenção. Esse nome atenção aqui, eu vou colocar o texto que eu quero que vá lá para o usuário. E aí, eu tenho agora esse camarada aqui, ó. Eu não me recordo agora a partir de qual versão já está disponível isso daqui. Mas é outro incentivo aí para quem está com a versão do PJE aí bem atrás.
E aí eu vou fazer um teste aqui, tramitação processual service, recupera variável, e aí eu vou trabalhar com essa variávelzinha que eu quero ficar fazendo o controle dessa variável entre um fluxo e outro, para que eu possa ficar mandando sinalizações de um fluxo para outro. E aí eu só uso essa variável. Até hoje eu nunca precisei criar mais de uma variável. Né? Já fiz isso lá atrás, mas hoje eu não faço mais isso. Eu sempre crio uma única tarefa, porque a gente sabe que, embora exista o famoso diabo verde lá, né? Mas que limpa as variáveis, mas assim, o quanto eu puder de otimizar para não ficar gravando registro no banco de dados, eu eu tento fazer aqui. Então, eu vou colocar aqui sinalização. Ó, coloquei um namespace aqui, né? Sejusc.pp, para dizer que essa variável de controle é essa. É uma variável de controle no meu fluxo do Sejusc pré-processual. E aí eu vou perguntar se esse camarada aqui é igual a o check. Eu vou colocar assim, check não selecionado. Porque quando eu testar lá no meu fluxo, naquele meu fluxo de lançamento de fluxos paralelos, eu vou fazer um teste e vou dizer, olha, marcou ou não marcou? Não marcou, então mande essa variável aqui, porque você mandando essa variável aqui, eu vou saber que eu vou mandar uma mensagem para o usuário. E aí, por que eu botei esse aqui? Eu acho que vocês estão acostumados a usar isso aqui, né? Mas eu já tive alguns probleminhas, assim, que não é sempre que acontece, mas em via das dúvidas, como esse fluxo ele é exal em XML, né? Então, eu prefiro colocar ele assim por questões de codificação, de encode, de caractere, essas coisas, né? Para ele não sair quebrando aí entre, entre um ambiente e outro. Então, eu gosto de usar esse equals, aqui, equal. E aí eu vou fazer o seguinte, se eu tenho essa variável de sinalização, o valor de check não selecionado, é porque eu quero mandar uma mensagem para o usuário. Então, eu vou colocar aqui, atenção. Tá? Atenção. Ah, é necessário, é necessário selecionar pelo menos uma caixa de seleção para prosseguir. Ponto. E é essa mensagem que vai aparecer lá para o usuário. E aí eu fecho aqui, ó, se eu não tenho essa variável com aquele valor de check não selecionado, então eu quero que ele não mostre nada aqui. Então ele vai ser do tipo aviso customizado, show de bola. E agora eu já posso gravar. Salvo. Se eu pegar esse fluxo e mandar para outro ambiente, ele vai perder isso aqui. Então eu não quero perder. O que eu vou fazer? Documentar, né? Vou colocar aqui na tarefa, o padrãozinho que eu gosto de usar. Outro átomo preferido, não tem nada, mas a minha variável, eu preciso documentar de check. Eu quero saber qual é o nome, elaboração, carta convite. Eu quero que o label dela seja elaborar carta convite. A minha variável, esse Ctrl B logo aqui, né? Minha variávelzinha aqui de operações da audiência, vou colocar para ficar igualzinho para não ter gancho. Eu quero que ele fique com essa label aqui. E a minha variável, atenção, e aí é importante, pessoal, que vocês utilizem esse nome, atenção. Deixa eu ver aqui, instance form, fica isso aqui. Atenção.
Ó, as opções são essas aqui. Sucesso, ele vai ficar verdinho. Atenção, vai ficar amarelo. Advertência vai ficar vermelho. E info vai ficar azul. Certo? Então, é importante que vocês coloquem o nome das variáveis, esse nome aqui. Ok? Aqui no nosso switch aqui dentro do name. Então, é o nome atenção. Quero que ele mostre um alerta aí para o usuário. E aí eu vou colocar a minha regra aqui. Ou seja, só mostre um aviso se eu tivesse valor dessa variável com o check não selecionado. Beleza, vamos gravar. Ok. Próximo passo aqui que a gente vai fazer vai ser iniciar os nossos fluxos paralelos, né? Então, eu venho aqui iniciar fluxo de lançamento de fluxos paralelos. O nome aqui que a gente deu lá na nossa planta. Eu quero que ele venha aqui após ele ficar aqui embaixo, né? E aí eu quero que ele seja um novo sistema. Eu não quero que ele seja novo subfluxo. A gente não usa novo subfluxo. Eu não vou usar junção nem separação, embora sejam recursos interessantes, mas pelos motivos que eu já expliquei nos encontros anteriores. E aí, confirmar aqui, quero que ele venha lá do meu seção de comprimento analisar. E daqui, eu quero que ele venha realmente término. Mas, eu vou querer que, ao entrar no nó aqui, ele vá lá e inicialize meu fluxo. É isso? É isso que a gente tem que fazer. Já que a gente não está usando subfluxo, a gente vai usar aquela nossa L lá, né, incluindo o fluxo, né, para que vocês fixem bem, é o processo judicial service. Incluir novo fluxo, tramitação processual service, ponto recupera processo, né, que é o primeiro parâmetro aqui desse meu método, é passar qual é o processo que eu quero que ele inicialize aquele fluxo, e aí depois o código do meu fluxo. Vai ser o FLX lançamento de fluxos paralelos. Esse nome aí que eu vou colocar na hora que eu for criar. E aí eu vou lá e quero que ele passe lá minhas variáveis, né? Então, process instance, context instance, ponto variables. Ok. Show de bola. Terminamos aqui nossa chamada aí do nosso fluxo, né? Dos fluxos paralelos. Então, quando o usuário estiver lá na tarefa de sessão de cumprimento analisar, eu quero que, não quero mais que ele vá para o término. Eu quero só que ele tenha a opção agora de inicializar fluxo de lançamento. Então, vou colocar um nome amigável, que é o nome que está lá aqui, né? Ó, prosseguir nas tarefas selecionadas, para ficar bem intuitivo aí para o usuário. Vou salvar. Salvei. Vou fechar e abrir novamente para olhar só para o desencargo. Cada um com suas manias, né? Dá uma olhada para o desencargo para ver se não ficou um início, um término ou alguma saída aqui estranha. Ok. Tá bom, eu vou salvar aqui só para conseguir publicar. Vou ter que salvar antes. Publicado, deixa eu ver aqui se eu tenho algum processo aqui na nossa tarefazinha aqui. Só tenho esse camarada aqui. Então, daqui
eu posso mandar ele aqui para outras providências que ele iria para lá. Mas eu vou primeiro conferir se ele está para ele não dar um erro aqui para mim. Ele está chamando lá no meu ato recebido da autuação. Nosso camarada aqui. Vamos ver se ele está chamando mesmo de fato. Vou olhar no XML que é mais rápido. Análise segue cumpre. Beleza, está chamando. Está configurado certinho. Então daqui eu já posso mandar direto, né? É uma das opções que eu tenho no nosso fluxo aqui. Eu posso não precisar marcar audiência, ela pode ter sido marcada lá atrás pela própria empresa que tem interesse, né, em fazer essas conciliações pré-processuais. Então, vou mandar para outras providências e sessão de cumprimento aguardar. Olha só como é que ficou, pessoal. Ele não tem nenhum ato, realmente, ele acabou de ser autuado esse processo, ele não tem nenhum ato. Então, eu vou ter o meu checkbox de elaborar a carta convite e vou ter meu checkbox de operações de audiência. São os dois fluxos que eu tenho já disponíveis aqui. E à medida que a gente for desenvolvendo, dando continuidade aos outros fluxos, a gente vai implementando aqui a nossa, as nossas outras opções, né? Eu tenho aqui operações de audiência, e já botei o carta convite e realização de audiência e elaboração de documentos diversos aí, né? Quem quiser deixar aí aquele rol de tipos de documentos para que a pessoa possa elaborar via fluxo, ter o controle de quem é que vai assinar pela secretaria, ou pelo magistrado, enfim. Então, já está aqui, tudo configurado, já estou vendo funcionando. Ele ficou com essa coisinha aqui meio estranha, né? Que é a mensagem que ele vai dar. Então, como ele não tem, ele fica meio esquisito isso aqui mesmo, mas ainda não parei para ver uma forma para ficar, né, assim, bem 100% mesmo. Mas vamos trabalhar dessa forma aqui, que é o que temos. O próprio usuário não está vendo nada, né, para ele ver mesmo, né? Apareceu o íconezinho aqui, mas enfim, a gente vai abstraindo. Depois a gente vê uma forma de arrancar esse camarada daqui de vez. Então, eu preciso agora, quando eu clicar aqui, ele chama lá meu fluxo de fluxos paralelos. Eu não tenho ele ainda, né? É isso que a gente vai desenvolver agora. Fluxo. Vou cadastrar o meu fluxo, né, de chamada de fluxos paralelos. Eu vou colocar o nome dele, aquele nome lá que a gente tinha, FLX, LANC, FLX paralelos. É o fluxo de lançamento de fluxos paralelos. Preenche esse camarada, que é obrigatório, esse outro. Venho para a definição. Abri e fechei para ele dar aquele refresh. Corrigir aquele probleminha ali. Então, eu vou ter que agora fazer toda a configuração do meu fluxo aqui dentro. Primeira coisa que eu tenho que fazer, esse fluxo, ele não precisa ter raia. Ele simplesmente não precisa ter raia. Por quê? Ele vai ser só um testador de marcação lá no meu checkbox, naquelas caixas de marcações lá a minha tarefa, sessão de cumprimento, analisar, que a gente já viu que já está lá funcionando, né? Assim, o checkbox. Falta a gente programar agora esse checkbox para que eu consiga sair explodindo os fluxos de acordo com as seleções lá. E aí, eu não quero ter essa raia solicitante. Eu posso vir aqui e excluir esse danado. Salvo. Na hora que eu salvo, tem aquela história do nó de desvio ficar apontando aqui para localizações de papéis estranhos, né? E aí eu falei no encontro anterior como a gente resolve isso daqui. Vem aqui no XML, arranca aqui esse assignment e eu coloco aqui o meu assignment XYD.
Ecto, desculpa. Falei Action. Ecto ID. Beleza. Deixo sem nada. E aí eu tenho aqui, opa, ele não atualizou ainda, mas na hora que eu fechar e abrir, ele vai atualizar. Eu não preparar. Aqui. Olha só, não tem mais nada aqui. Deixei ele. Vamos agora colocar o nosso código, né? Está documentado. E uma descriçãozinha aqui básica. Aí eu vou chamar esse camarada aqui. Vou dizer que ele, a descrição dele é um curso destinado ao lançamento de fluxos paralelos a partir da tarefa ação de comprimento analisar. E aí? Então, é destinado apenas para o lançamento de fluxos paralelos, somente. Não vou ter tarefa, não vou ter nada. Somente para ter esse controle aí. Por isso que eu não tenho nenhuma raia, nem nada nele aqui. Primeira coisa, primeiro nó que eu tenho que programar aqui no nosso lançador de fluxos paralelos vai ser aquele meu teste, né? Se a gente for ver aqui, tá aqui, selecionado algum checkbox, não foi, volta para a análise da secretaria. Se foi, sai testando o checkbox de cada um e sai explodindo seus respectivos fluxos. Então vamos lá. Selecionado algum checkbox, ele vem daqui. É um nó de decisão, né? Eu vou decidir agora se ele vai para um lugar ou para outro. Quero que ele venha de início. E aí, essa saída aqui é que eu vou colocar de acordo com o que eu for construindo aqui meus nós posteriores, né? Mas o que eu já poderia fazer aqui é o meu teste. Então, eu posso vir aqui fazer o seguinte. Tramitação processual service. Eu quero recuperar lá se o camarada marcou o checkbox, né? Então, o que é que eu vou fazer? Recupera processo, recupera variável, CHK, que foi o nosso padrão, elaboração, carta convite. Não está aqui meu case, convite. Beleza? Isso aqui é igual a falso. E, veja, eu coloquei um parênteses aqui, só para garantir. E, a mesma coisa, a tramitação processual service, recupera variável, checkbox, operações audiência, né, que é o outro nome do checkbox que a gente colocou. Se esse camarada aqui também for igual a falso, fecha o parênteses, né, que eu abri aqui no início. Vou abrir mais um pouquinho aqui. Pronto. Abri o parênteses aqui, tem um i, só para garantir, deixei aqui mais algumas situações às vezes funcionam sem parênteses. Mas coloquei só para desencargo. Aí eu quero que ele vá lá e inicialize meu fluxo, né? Porque se ele for falso e essa outra opção for falsa, eu quero que ele volte lá para o meu fluxo de sessão de cumprimento analisar. E se ele não for, eu quero que ele saia fazendo o que ele tem que fazer mesmo. Então eu venho aqui e fecho o meu colchete. E aí eu vou colocando aqui os meus outros nós, depois eu venho para aqui para colocar qual vai ser o nome de cada um. Então, já coloquei meu primeiro nó aqui, que é o nó de decisão. E aí eu venho aqui iniciar fluxo de análise da sessão de cumprimento.
quero que ele venha depois da minha pergunta, porque ele quer que ele inicie aí quando ninguém selecionar nada lá. Vem aqui, beleza. Quero que ele venha do meu selecionado um checkbox, ok. Venho aqui agora, vou colocar o que ele vem para depois que eu fizer os outros. Mas eu preciso colocar o meu evento. Aí eu vou tentar agora ser mais rápido, né? Ctrl-C, Ctrl-V aí, a gente não perder muito tempo. Vamos lá. Ok. Salvo. Vocês lembram que eu preciso daquela variável sinalização para que quando eu volte para a sessão de cumprimento, ele tem que ir lá mostrar a nossa mensagenzinha, né? O nosso aviso lá para o usuário. Então, eu preciso colocar ele aqui, antes de incluir no fluxo. Aí já vou aproveitar, caramba, como é que eu vou jogar isso daqui para cima? Né? Assim, para quem é iniciante, isso aqui é uma dica boa, mas para quem já trabalha com fluxo, já sabe que a gente vem aqui em XML, né? Então, eu tenho esse camarada aqui e vou colocar um camarada em cima dele. Pronto. Aí, nesse cara aqui, eu venho aqui, limitação processual service. Eu vou pegar, porque eu já tenho ele aqui, para a gente não ter que digitar e perder muito tempo. Vamos lá. Olha aqui. Grava uma variável, seja PP sinalização. Eu quero que ele mande lá para o meu fluxo na secretaria aqui o check não selecionado. E aí ele vai lá, faz o teste e vai mostrar a mensagem para o usuário. Eu acho que ficou bem claro isso aqui. Então, vamos seguir. Ok. Passo a ter duas ações agora, né? Um para gravar a variável para inicializar meu fluxo. E agora eu vou para o meu próximo nó. Qual é o próximo nó agora? Testar se foi selecionado fluxo de elaboração de carta convite. Selecionado a elaboração de carta convite, então eu quero que ele venha depois desse cara aqui. É um nó de decisão, né? E aí, venho aqui, fluir. Eu quero que ele venha de lá, de fluir do fluxo, né? Opa, desculpa, não é aqui. Eu quero que ele venha lá do meu checkbox, que é o sim, né? É o sim. Então eu venho aqui e digo, eu quero que ele venha daqui, desse camarada. Não é desse aqui, não. Ok. Desse aqui, eu já poderia mandar para o término, né? Se eu já inicializei, se eu vi que não marcou nenhum, levo aqui, já posso mandar ele aqui para o término. Aí, testou o fluxo de carta convite, vou fazer o quê? Mesma coisa lá. Ó, vou aproveitar aqui para a gente ganhar tempo, tá? Recupera variável. Checkbox, elaboração carta convite. Tá lá marcado na caixa de seleção? Tá. Lembrando que esse CHK, elaboração carta convite, ela vira uma variável. Lá, quando eu coloco uma variável de checkbox, o próprio sistema ele já cria uma variável de contexto do fluxo. Ou seja, eu posso ter ela não no contexto só daquela tarefa. Eu consigo carregar essa variável de um fluxo para outro. E é por isso que eu consigo recuperar ela aqui. E automaticamente ele já gera nesse padrão, que é o padrão do nome que eu coloquei lá. E aí eu venho aqui iniciar fluxo de elaboração de carta convite, que vai ser o nosso próximo nó. E aí, se não, ele vai para o nosso outro teste aqui, né? Selecionado o fluxo da audiência, aí ele sai fazendo o teste, todos aqueles testes lá que a gente já viu na nossa planta.
E aí, vou aqui no nosso nós. E aí, vou colocar o seguinte. Iniciar fluxo de elaboração de carta convite. Ok? Venho aqui. Quero que ele fique depois de selecionar a elaboração de carta convite. Vai ser um nó de sistema. Um fluxo paralelo. Eu quero que ele venha lá do meu teste, né? Se foi selecionado o fluxo de carta convite, e aí deu velho bugzinho aqui, que dá uma vez ou outra nesse ambientezinho, né? De desenvolvimento de fluxo. Quando ele não pega aqui, pessoal, o nó de origem, fecha aqui, clica no logotipo. Se vocês tiverem outro macete aí tem hora que a gente tá fazendo as coisas, daqui a pouco, peraí, tudo que eu fiz, cadê? E tem hora que ele não deixa fazer nada, né? Então, voltando aqui, já fica a dica aí para quem se deparar com essa situação. Eu vou dar continuidade aqui. Agora sim, eu posso dizer que ele vem lá na elaboração da cada convite. Está aqui. Agora sim, agora ficou. Ó. Não é para ficar o combo aqui, não. Senão ele vai dar bronca, tudo que você fizer depois. E aí, qual é o próximo passo agora? Eu quero que ele aponte aqui para o meu selecionado fluxo lá de operações de audiência, né? Eu ainda não tenho ele. Mas o que eu preciso fazer aqui é criar o meu evento para chamar o meu fluxo de carta convite, né? Então, eu venho aqui, na hora que entrar nesse nosso sistema aqui, eu quero que ele vá lá e chame o meu fluxo de carta convite. Lá, ok, fui no fluxo, show de bola. Preciso passar as variáveis, né? Porque eu preciso sempre carregar aquele último ato, né? De repente eu posso ter um último ato aí proferido, então eu acabo tendo que, de fato, colocar aí esses envios de variáveis de um fluxo para outro. Então, indo para cá, ela acabou não salvando esse camarada aqui, né? Era para vir lá do checkbox. E aí foi justamente aquele probleminha que deu. Sair, clicar no logo do PJE, voltar. Ok, não pode ficar vermelhinho aqui não. Então, criado aqui, ok. E agora eu vou criar o meu selecionado fluxo, né? O meu teste aqui, se foi selecionado o fluxo de audiência. Eu coloco aqui selecionado fluxo de operações de audiência. Eu quero que ele venha abaixo do inicializar fluxo do cara comigo, que fique tudo na sequência aqui. Ficar bem organizado. E aí, nó de decisão. Interrogação, nó de decisão, interrogação. Venho aqui, selecionado o fluxo de operações de audiência, e aí eu preciso saber se ele deu a negativa lá, ou se ele continuou aqui no meu fluxo de carta convite, né? Então eu venho aqui, puxo dele aqui, e daqui eu já posso ir para o término, porque eu não vou fazer mais teste se ele vai para o outro tipo de fluxo, né, paralelo, porque eu só tenho esses dois. Então, por um momento, eu já posso colocar ele aqui para o término. E aí, nessa aqui, essa expressão, vou fazer a mesma coisa, né? Perguntar se aquela variável lá, aquela variável lá, ela checkbox de operação de audiência lá, daquele outro fluxo, daquela outra tarefa foi marcado, se foi, inicializa o fluxo de audiência, se não, vai para o término. Ok, é isso mesmo. E aí, eu tenho que colocar o meu sinão aqui, né? Vai ser iniciar fluxo de operações de audiência.
Então, nosso sistema, né? Eu quero que ele fique abaixo desse camarada aqui. Já coloquei. Manda inserir. E daqui eu quero que ele venha lá do meu teste, selecionar a audiência de novo para mim. Salvo. Só fazer encargo aqui. JE. Chatinho esse negócio, mas não se descobriu ainda o que ocasiona nesse rapaz aí. Não tinha arrumado. Fluxos paralelos. Nós. Vamos lá. Ele acabou perdendo isso aqui também. Disse que ele bota o término aqui. Depois que eu inicializo qualquer fluxo, já posso ir para o término, né? Fez o papel com... Opa, não. Esse daqui, inicializar fluxo de elaboração de carta convite. Esse aqui, não. Esse aqui eu tenho que ir para o teste. Aí eu vou... Quando eu colocar o gráfico, vocês vão entender por quê. E é que vocês já estão entendendo aí. Eu vou para o teste de audiência. Porque eu quero que ele vá, chama o fluxo, então já continue no outro teste, já chama o outro, continue no outro teste, entendeu? Venho aqui nesse camarada, vou chamar o meu fluxo de operações de audiência. Eu digo que ele vem lá do meu teste. E aí eu quero que ele vá para o término logo. Não tenho mais nenhum teste para fazer aqui nesse rapaz. Vou colocar o meu evento para chamar o meu fluxo. Ok. Chamo o meu fluxo lá de operação, opera AUD, né? O nome que a gente aqui padronizou aí. Gravando. Ok. Vou fechar, vou abrir. Vou dar uma olhada no gráfico. É uma prática que eu tenho. Dar uma revisada aqui se está tudo ok, né? Ó, já tem um banco aqui. E o início saindo para 2 lugares. Vou arrancar aqui esse término. O início ele não pode ir para o término. E vem do início, né? Do desenvolvimento do fluxo, ele já faz essa ligação na hora que a gente abre o fluxo. Foi que acabou de criar. Comportamento padrão aí. Gráfico, agora sim. Se eu for comparar lá com a minha planta, tá aqui, ó. Selecionou algum checkbox? Não selecionou? Inicializa o fluxo de sessão de cumprimento. Volta lá com uma mensagem lá para o usuário. Se selecionou, então eu vou saber. Foi selecionada a carta convite? Foi. Então inicializa a carta convite. Não foi, vá para o próximo. Ou foi, vá para o próximo do mesmo jeito. É isso que eu estava querendo dizer lá. Porque que a gente tinha que dar sequência aí, né? E não mandar para o término aqui depois que inicializar o fluxo. Porque eu quero que ele esteja testando e vendo quais foram os checkboxes que ele marcou aqui. E aí, eu vou para o próximo, selecionado. Foi selecionado lá a opção de operação de audiência? Foi. Então, inicializa o fluxo de operação de audiência. Se não foi, aí beleza, você vai para o término. Então, está certinho aqui. Só tem um detalhe aqui. A gente faltou colocar esse camarada aqui, né? Checkbox. Aqui no meu teste de checkbox aqui, ele deixou vazio aqui, ó. Tá? Então, a gente precisa colocar, né? Se ele for verdadeiro aqui, ou seja, se isso aqui for falso, isso aqui for falso, eu quero que ele volte lá para a seção de cumprimento. Então, vou pegar aqui, ó. Peguei daqui, nossa transições que sai do nó, né? E aí, selecionado o fluxo da elaboração do cartão convites, ou seja, se houve alguma marcação, né? Algum desses checkbox, aí eu quero que ele comece a fazer o teste aí. Ele vá para cá, agora. Aí ele vai sair testando, um por um.
de acordo com o que está lá no nosso gráfico, foi o que a gente viu já. Vou mandar publicar esse cara aqui. Clicou já. Ok. Só uma revisada aqui, né, para a gente não ser surpreendido. Tá certinho aqui. Carta convite. Elaboração da audiência. Beleza. Carta convite. Esse camarada já está com o evento, então já está chamando o fluxo. Esse outro camarada aqui, já faço o teste aqui, para inicializar o fluxo de operações de audiência, não para o término, ok? E daqui, talvez ele criou aqui a nossa ação. Beleza, show de bola, criada a nossa ação, ok. E aí, já publiquei, então tá, em tese, tá feito aqui o nosso fluxo, né? E agora eu vou chamar a partir lá do minha sessão de cumprimento. Tá 2 vezes aqui. Enfim, vamos lá. Se eu mandar para cá, sem selecionar nada, eu quero que ele volte para cá e venha com a mensagem, né? Vamos ver se ele vai. Opa. Vamos ver o que foi. Questão de cumprimento. Já acabou caindo no limbo aí. Mas, a gente tem uma coisa, né? E é a minha seção de ajuste de fluxo. Então, eu posso aqui chamar ele e jogar ele para lá de novo. 4 aqui, na seção de cumprimento. Ok. Então, venho para cá, na seção de cumprimento. Ok. Ele acabou não trazendo aqui. Eu acho que ele já estava na tarefa, não pegou o comportamento, não sei. Mas, deixa eu ajuizar um processo aqui rapidinho. Um outro processo. Esse aqui já estava aqui, e aí entender essas coisas, né? Os testes que a gente vai fazendo aí. Vem aqui. Empresa. Confirmo. Endereço. Ok. Edição qualquer aqui, para a gente seguir. Vou mandar protocolar. Ok. Agora a gente tem o 05. Esse 05, ele vai lá, tá lá na estação de cumprimento e aguardando aos recebidos da autuação, né? Nosso 05 aí. Outras providências, para ele ir lá para a secretaria analisar. Opa, cadê meu checkbox?
Por algum motivo ele está criando esses dois aqui. Não entendi muito bem, mas vamos lá. Eu vou criar uma saída aqui para ele ir para o término aqui para poder finalizar essa outra instância aqui. Foi estranho isso aqui. O nosso comprimento, vou aqui para a definição. Na definição, vou ter aqui habilitar aqui o nosso término. Aí depois a gente vê o que está duplicando aí. Deu um erro. Vamos lá. Tá dando um errozinho na hora de publicar. Vamos lá de novo. Tentar novamente. Vamos lá. Uh, Bom, minhas variáveis estão aqui. Olha meu gráfico aqui. Opa! Certo. Coloquei a saída para o término agora. Seção de comprimento. Ok. Vamos ver aqui. Nossa seção de comprimento está ok. Arraia. Tentar publicar de novo. E, gente, esse ambiente aí acabou de dar um tilt aí que... Mas, a minha sorte, ó, um problema aí no banco, alguma coisa aí que está acontecendo. Mas, para a gente não perder a viagem, né? Vamos lá. Deixa eu... Seguro morreu de velho, né? Eu fiz aqui um outro ambiente. Vou fazer aqui para vocês. Ó. Seção de cumprimento, servidor geral. Beleza. Deixa eu cancelar esse aqui para ele poder voltar lá para... Se eu clicar em cancelar a elaboração da carta convite, eu tenho que me voltar lá para a minha seção de cumprimento, né? Analisar. Olha aí. Gente, os ambientes aí era alguma bronca. Muito lentos. Coisas que acontecem ao vivo. Mas se eu conseguir pelo menos mostrar isso aqui, aí já funcionando, porque esse aqui já está funcionando redondo aqui nesse ambiente. Aí você já vê o que a gente fez aí durante a apresentação, funcionando de fato. Faltavam alguns detalhes, mas eu posso abrir aqui e mostrar visualmente. Então,
Bom, gente, eu vou sair aqui, entrar novamente. Tá sem condições essa lentidão. Deu alguma zica aí nos dois ambientes. Até para sair tá dando bronca. Posso aqui a tela do login para ver. Hum, é, eu acho que morreu. Bom, o pessoal já me comunicou aqui que já acionou a equipe de infraestrutura para ver se precisa reinicializar a aplicação, o que está rolando aí, né? Mas vamos aguardar só mais um pouco. Vamos à terceira opção aqui, né? Já que os dois ambientes estão lentos lá da tutoria. Vou abrir aqui do PJE Core, que foi o precursor aí da gente ter que fazer tudo isso, né? Vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Vou mostrar como foi que eu fiz no lançamento de fluxo, como é que ficou na tarefa. Parece que o ambiente voltou aqui. Enquanto ele resolve aí, vamos ver. Lançamento de fluxo. Lançamento de fluxo paralelo. Esse aqui do PJ Eco também funciona da mesma forma. Ó, ok, se não, faz do mesmo jeito, e se sim, também do mesmo jeito, vai, tem várias opções de cumprimento. E aí, enquanto não arrumo um ambiente, né, para a gente não perder a viagem aqui, e não deixar de dar o conteúdo, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês como é que isso aqui ficou, o PJ Eco, estação de cumprimento, ok, beleza, vizinho aqui, eu vou para o usuário. Aqui no PJECO eu coloquei o nome de, aqui seção de cumprimento que chama de secretaria analisar. Então tenho aqui um processo, eu venho aqui, ó, tenho várias opções que eles vão individualmente e a nossa cumprir opções selecionadas abaixo. Quais são as opções? Essa daqui. Nesse caso aqui do PJE, o fluxo lá, quando entra o processo, ele já sai para o gabinete já despacha, então já vem um ato proferido. Já tem aqui nossas opções, né? Então posso mandar para controlar para as diversas, expedir. E tudo isso aí vai ser inicializado um fluxo para cada opção dessa, né? Para cada tipo de cumprimento desse aqui. Então eu quero que ele vá para cumprir as opções selecionadas abaixo.
E essas outras, elas têm que ir realmente uma por uma, por aquilo que eu já expliquei no início, para a gente não deixar a nossa timeline de movimentações estranhas, né? E aí, vamos lá. Eu vou mandar cumprir aqui, a chave selecionar, vocês vão ver aqui, ele vai abrir. Para esse processo aqui, pegar o número dele. Para esse processo aqui, ele vai abrir a opção de comprimento para cada opçãozinha dessa aqui. Show de bola. Se eu vir aqui e mandar pesquisar o meu processo, olha só, ato de comunicação preparar, a preparação de ato de comunicação, audiência, todas as 4 opções que eu selecionei. Então, eu venho aqui, ou eu cumpro, ou eu simplesmente cancelo. Quando ele cancela, eu volto aqui no meu processo, agora só tem 3, tenho, cancelo. Quando eu cancelar, aí vocês percebem que na nossa planta aqui, ó, pronto, na nossa planta aqui, eu tenho que fazer um teste. Quando eu cancelar, por exemplo, a carta convite, quando eu cancelar a carta convite, ele vai para, sessão de cumprimento. Mas eu preciso fazer um teste aqui para ver se ele não já inicializou esse processo nessa tarefa. Imagina, se eu tenho 4 opções de cumprimento, quando eu cancelar, ele vai e entra na secretaria analisar, que aqui é PJECO, e o outro é sessão de cumprimento analisar. Aí eu termino o segundo, ou então eu quero ignorar também o segundo cumprimento, aí ele inicializa uma outra instância do processo naquela mesma tarefa. Isso não é legal. E a gente vai controlar isso daí, e aí eu aproveitei esse momento para mostrar a questão das nossas variáveis, das nossas chamadas de SQL no fluxo, né, que é o nosso segundo ponto aqui. E já foi, né, infelizmente o ambiente não colaborou, não deu para seguir, mas mostrei aí funcionando redondinho, que como a gente fez no PJE Core. E aí falta essa parte aí de instruções de SQL em fluxo. Eu fiz esse teste para saber se já existe uma instância do processo para aquela mesma tarefa, naquele mesmo processo, né, que eu não quero que ele saia inicializando várias vezes aqui na nossa secretaria. Como é que eu fiz isso? Eu vim aqui, e aí eu vou acabar tendo que abordar o tema que eu ia abordar amanhã. Mas, deixa eu ver aqui se o momento voltou. Vou acabar tendo que abordar o tema amanhã, que é a parte de variáveis, de parâmetros. Então, eu venho aqui, administrador, e vou mostrar como é que eu fiz essa consulta SQL dentro do fluxo. Já vai rolar um spoiler aí do que vai acontecer no próximo encontro. Aí eu falo amanhã. Então, eu venho aqui, PJCO, variáveis, um parâmetro que eu criei, para ele fazer o meu countzinho lá, para saber se eu tenho, né, a mais uma instância do mesmo processo. Então, eu posso fazer qualquer consulta SQL aqui, pessoal. Em cima de qualquer tarefa, eu posso fazer em cima de classes do Hibernate, né, via HQL, como eu posso fazer com a query nativa. Eu, particularmente, gosto mais de usar com query nativa, né, para ter uma segurança maior, não preciso ir lá olhar na classe para saber como é que está configurado lá, enfim, a classe no Hibernate, né, o processo instance, ele ficaria assim, processo instance, né, não teria esquema aqui, mas enfim, eu gosto mais de query nativa, por isso que eu coloquei aqui. E aí, como é que a gente faz essa chamada desse camarada aqui? Tem aqui, vou abrir o de preparação de ato.
já de comunicação. Tenho aqui. Ó, eu faço um teste aqui se existe outro fluxo paralelo. Eu acabei fazendo diferente dessa vez aqui, vou mostrar para vocês. Realmente, particularmente falando, ficou bem melhor. Mas o que eu faço é isso aqui, ó. Essa classezinha aqui, ó. Entity Manager, Create Native Query. Se você não quiser usar a query nativa, arranca esse cara daqui. Query. E aí eu estou pegando do parâmetro. Isso aqui é a coisa que eu passar para vocês no próximo encontro. Mas adianta aí, depois eu vejo um negócio mais avançado para a gente abordar. E aí eu passo por parâmetro o meu número do processo, né? A minha consulta lá, eu preciso saber qual é o processo e se ele está mais de uma vez naquela mesma tarefa que a secretaria analisar. Então eu já passo com um parâmetro aqui, né? A minha consulta lá já está com aquele 2 pontos, ID, processo. Então eu já consigo resgatar com esse set parameter. Aí recupero o ID e passo o meu de tramitação processual certo, recupera processo, de processo TRE. E aí dou o single result aqui, né? Isso daqui foi um apelo que eu fiz aqui, mas depois eu vi uma forma também de melhorar isso aqui, para perguntar se ele só tem uma instância mesmo, né? Para poder saber se ele vai inicializar ou se ele não vai. Então, eu faço aquele operador ternáriozinho em cima dessa consulta SQL, de acordo com o retorno que veio aqui, e aí, se for verdadeiro, chama o fluxo, se for falso, vai para o término. E aí, eu sempre consigo ter esse controle aí para que ele não fique mais de uma vez na mesma tarefa. Isso aqui, pessoal, eu sei que tem uma L que verifica se o processo está em uma tarefa. Eu sei. Eu quis usar isso aqui apenas para fins didáticos, para que vocês possam entender que existe a possibilidade se fazer consulta SQL dentro dos nossos fluxos, né? Recebi informação aqui que o ambiente voltou. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Ok. Deixa eu mostrar na prática. Ver se ele voltou 100% aí. Olha aqui. Ação de cumprimento. Guardar. Se eu mandar para as duas opções. Ele cai lá tanto para audiência como também para preparação de carta convite. Agora vai ficar melhor. Audiência, preparação de carta convite. Saiu lá da sessão de cumprimento. E aí o que acontece? Se eu vier a audiência aqui e cancelar, eu quero que ele venha para aqui, para o meu sessão de cumprimento analisar, né? Mas, como ele já veio uma vez, se eu vier em carta convite aqui, ó, elaborar, eu posso cancelar também. Aí ele não faz nada. Ele continua aqui, porque ele já fez o teste. Como é que fez o teste? Ainda bem que eu me for. Vai ficar mais didático aí para vocês. Como é que foi feito esse teste? Lá no fluxo de elaboração de carta convite, naquela saídazinha lá de cancelar, né? Se a gente for ver aqui, ó, se eu mandar ele cancelar a elaboração, ele vai inicializar o fluxo de análise de cumprimento, né? Da sessão de cumprimento. Tá aqui esse camarada. O que é que ele faz? Aí veja a sacada. Eu não precisei criar nó de condição, como eu fiz lá no PJ-ECO, né? Nada como um dia após o outro, que a gente vai se aprimorando cada vez mais. E por isso a importância de que os senhores possam cada vez mais, né, participar e, né, escrever seus códigos para que vocês se aprimorem também cada vez mais. E aí, ó, eu faço o seguinte, faço a consultazinha, ó, um select count aqui, na TB processo tarefa, onde o nome da tarefa é sessão de cumprimento.
cumprimento, para verificar se ele não, né, se ele vai vir mais de um registro. E se realmente não vier nada, eu quero que ele inicie o curso lá de análise da sessão de cumprimento. Se não, eu não quero que ele faça nada. Então, coloquei duas aspas aqui, que eu estou usando operador ternário. Então, basicamente é isso aqui, tá? Consigo fazer esse controle. Sei que tem uma L, né, que faz isso, mas era só para vocês entenderem aqui e a gente cumprir o nosso objetivo aqui de mostrar instruções SQL em fluxo. Coloquei diretamente aqui, né, o nome meu SQL, mas nosso próximo encontro vai ser levar esse camarada aqui para um parâmetro. Por quê? Porque, sei lá, teve uma atualização do PJE, como teve, né, da 2 para 2.1, e foi criada uma view materializada, né, que é a nossa processo-tarefa aqui. E aí, o que aconteceu? Mudou a estrutura. Embora a gente ainda tenha aquela VS, situação processo new, mas ela é bem lentona lá. Então, não recomendo utilizá-la mais. A gente sempre trabalha aqui em cima da processo-tarefa. E aí, eu não vou precisar publicar meu fluxo. Se eu estivesse fazendo a consulta aqui, se esse fluxo fosse feito na versão 1.7, eu migrasse para a versão 2.1, ele já ia funcionar porque eu estava usando a view. Mas se eu quisesse optimizar isso aqui, eu ia lá no meu parâmetro e alterava apenas a minha consulta. Aí é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Já adiantei um pouco aqui, vocês já viram aí com o PJE Core, com nossa válvula de escape aqui, com o ambiente deu problema, mas fica aí como sendo dos próximos capítulos. Só para dar as instruções, então, concluindo nossos dois pontos aí, iríamos abordar. A gente vai precisar dar continuidade ao nosso fluxo, né? Porque vocês estão vendo que, à medida que vão acontecendo os encontros, a gente vai já trazendo os fluxos prontos dos desafios que são mandados para vocês. Então, é importante que vocês já façam o fluxo de realização de audiência, tá? Já façam o fluxo de realização da audiência, porque no próximo encontro a gente vai abordar aqui a parte de separação, né? Tanto a parte de parametrização daquelas consultas lá, né? E vários outros tratamentos que dá para a gente utilizar o parâmetro para isso, como também a separação das tarefas de arquivamentos da nossa listagem de tarefas, né, que precisam ser realmente cumpridas, certo? Então, acho que já foi, já deu, já cumprimos nossa missão, e aí eu passo a palavra aí para o Dr. Braulio para o encerramento. Obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Mais uma vez, com eficiência, você sempre aí conseguindo dar conta do recado. Seguindo aquela proposta, Paulo, o que nós fizemos da outra vez, vamos dar uma opção aqui. Se alguém quer fazer alguma pergunta, usando aí o microfone, é só levantar a mão, sinalizar com a mãozinha. Vocês sabem lá, ali, temos um candidato aqui, o Ericles, quer fazer uma pergunta, eu vou liberar o microfone para ele, tá bom? E aí? Vamos lá. Pode falar, Ericles. Olá, boa tarde, Paulo, tudo bem? Só um detalhe, fale de o que faz e de qual tribunal que é. Fica legal assim. Hércules do TJPE, Pernambuco. Paulo, essa questão do paralelismo a gente não utiliza tão fortemente lá. Tem utilização em alguns fluxos. Agora, minha pergunta é a seguinte: quando a gente usa esse paralelismo, a gente está condicionando o usuário a ter um cuidado a mais, que é essa questão das frequentes consultas do processo, para saber em quais tarefas estão ao mesmo tempo e ter aquela coisa. Geralmente, os usuários eles vão atacando ali os processos que estão em uma determinada tarefa. Então, ali ele vai seguindo, muitas vezes, uma sequencialidade ali do que está dentro da tarefa. Nisso daí, a gente não tendo um painel onde faz uma vinculação, por exemplo, se aquele processo está simultaneamente uma informação de quais tarefas ele está ao mesmo tempo, ali logo de cara no painel, a gente tem que estar sempre lidando com o usuário com essa consulta frequente, né?
Olha, eu não sei se você percebeu, mas quando eu saí de secretaria, eu confundi com o nome do que está lá no PJECO, do Seção de Cumprimento Analisar, eu marquei a parte de audiência e elaboração de carta convite. Na hora que eu fui para lá, ele já abriu automaticamente a opção lá que ele pegou como padrão lá, que foi a primeira lá que o próprio motor de fluxo achou. E aí, assim, ele já traz automaticamente a próxima tarefa abrindo lá para o usuário, né? E aí, assim, essa sua preocupação de que o usuário vai ter que se preocupar, eu não estou conseguindo entender muito bem essa parte, porque muito pelo contrário. Eu acho que o usuário ele acaba tendo uma liberdade maior, ele vai ficar despreocupado, porque ele vai abrir lá, explodir cada subfluxo, cada mini fluxo daquele ali, e aí depois ele pode ir lá no painel e ver quais são as tarefas que estão abertas para ele, né? E ele vai conseguir ter esse controle através da própria listagem de tarefa. Aí, assim, eu não cheguei a compreender muito bem qual é essa parte da complexidade que fica mais para o usuário. Vamos lá, deixa eu ver se eu sou mais claro na minha pergunta. A gente, quando tem, por exemplo, uma secretaria que está tratando os processos lá que estão para expedição de algum tipo de documento, eles vão na tarefa lá de expedir documento, por exemplo, aqui no nosso caso, e vão atacando ali os processos que estão ali dentro, dependente de alguma expedição. Sendo que, assim, eles vão ter que estar com essa preocupação de pegar esse processo, de estar filtrando lá no painel do usuário para verificar se, além de alguma outra determinação, além da expedição desse documento, se foi disparado também algum outro fluxo para isso. Não é? Porque, assim, hoje a gente segue muito uma sequencialidade das coisas. Tem um impacto, vamos dizer, no tramitar do processo, mas muitas vezes impede essa questão do algo ficou ali e não andou em conjunto. Né? Hoje a gente tem um paralelismo, por exemplo, no segundo grau lá, onde a gente, quando faz uma análise de pedido de vista, o processo, além de estar para o voto do vogal, ele vai com a tarefa também, um outro fluxo de analisar pedido de vista. Isso daí já gera no nosso usuário um pouco de, como é que o processo está aqui, eu tenho que tirar daqui para andar também aqui, sinalizar o andamento do processo aqui no voto do vogal. Então, assim, a minha pergunta é, essa questão desse paralelismo tem que também ser trabalhado também essa questão do usuário, né? Essa questão dele também se doutrinar a ter essa percepção que o processo que vem para ele ali numa secretaria, por exemplo, pode estar ao mesmo tempo em diversos locais. Certo, agora eu compreendi. Realmente, Ericles, assim, a gente teve isso daqui aqui no TJRN, porque a gente tinha um fluxo das turmas recursais, e aí a gente foi criar o fluxo do tribunal em cima desse conceito de paralelismo. Mas não com mini fluxo ainda, né, que essa ideia surgiu ano passado. Mas a gente usando o subfluxo mesmo. Aí o que é que a gente percebeu? E para quem estava zerado, quem não tinha nenhum vício de atos sequenciais, para eles foi tranquilo entender isso aqui, entendeu? Entendi. Operar isso aqui, eles não tiveram grande dificuldade. Existe um recurso, né, inclusive dentro do próprio PJE, né, se a gente for ver aqui, ó, eu até acho que eu cheguei a fazer o uso aí. Se você for ver aqui, eu tenho as minhas últimas tarefas realizadas, né? E aí eu tenho aqui, eu já vejo ali quais são as tarefas para aquele processo que eu trabalhei, quais foram as movimentações. Então o pessoal faz muito uso disso aqui, né? Copiar o processo, saber qual era o processo que estava trabalhando, e depois voltar para o painel aqui, ou filtrar por aqui, né? O processo para saber se ele está mais em algum lugar, né? E aí vai pesquisando por aqui. Então existem facilidades assim que a gente pode orientar para o usuário. Por outro lado, existe uma quebra de paradigma que tem que ser feita para aquela galera que está acostumada com um modelo, né, tradicional, vamos dizer assim. Porque a pessoa está acostumada justamente nessa ida, aí termina, aí vai. Agora, lógico, como tudo na vida, tem seus pós e contras, né? Isso aqui não é bala de prata, isso aqui não é assim, só tem prós. Não, tem realmente essa questão
o cara, opa, peraí, eu preciso me ligar aqui que, como tem paralelismo, eu posso ter outra tarefa aqui, como você falou. Né? Por outro lado, a gente ganha muito isso aqui com a gestão da própria secretaria judiciária lá, o cartório judicial, porque eu posso dividir as minhas tarefas e dizer, olha, amigo, você só faz ofício, vocês aqui só faz alvará. Né? Lógico que assim, depende de gestão para gestão. Tem gente que gosta de fazer esse tipo de gestão, tem gente que gosta de fazer essa gestão por colmeia, né, separar por dígito. Então, assim, vai de gestão para gestão. Mas o fato é que, com o paralelismo, a gente, do meu ponto de vista, a gente, e é uma resposta que os próprios usuários do TJRN têm dado, é que é muito mais vantagem você ter paralelismo e perder essa, como você disse aí, essa sequência para acabar e voltar, do que a gente ter que esperar, por exemplo, quando está lá expedir alvará, eu não posso mais fazer nenhum ofício porque eu estou esperando o magistrado assinar. Você compreende? Compreendo. Pô, Paulo, obrigado aí pela apresentação. Eu entendi também assim muito que você tocou num ponto que é bem importante, que é o seguinte: a gente já vem com o usuário numa linha de utilização. Então, a gente tem que, se for assim, pregando um pouco mais de paralelismo para soltar mais o usuário a fazer essa simultaneidade aí, a gente também tem que ter aí um certo cuidado dos pontos que vai utilizar esse paralelismo, para a gente poder ir também doutrinando ele ali a essa utilização, né? Já quando você pega uma gama de usuários novos e já coloca o paralelismo, ele já está ali com aquele ambiente do paralelismo já introduzido, então ele já vai seguir. Bom, obrigado aí, viu? Valeu, Obrigado, Alex. Eu vou só tirar aqui o seu som aqui. Se você puder baixar a sua mão. Tem mais alguém que tem alguma pergunta? Se quiser, é só levantar a mão. Não. Eu só queria aproveitar aí, eu fiquei aqui me coçando aqui, Paulo, para falar que assim, é da natureza do processo judicial ter eventos simultâneos. Não é próprio do processo judicial atuar numa linha de produção. Esse modelo de linha de produção repete o modelo do papel, que é da onde a gente quer sair. Esse modelo de que se o processo está em determinado lugar, eu tenho que esperar aquilo acabar para poder trazer para mim de volta, para eu poder fazer outra coisa. E daí foram criando os nós de desvio e essas saídas não ortodoxas, né, da natureza do processo. Eu não sei se tem alguém do TJ do Rio que, que fez uma. Eles tiveram lá uma situação, Paulo. Se tiver alguém do TJ do Rio que trabalhou nisso com fluxo, pode levantar a mão. E daí eu chamo você para explicar melhor. Mas assim, pode acontecer, você imagina uma situação em que existem um prazo para mais de uma parte e tem várias petições e elas entram em momentos diferentes. Então vão criar uma tarefa para cada petição. E aí no momento de fazer a análise de conclusão para o juiz, como é que seria possível que se a consequência fosse a mesma tarefa, que isso fosse por uma única tarefa, dizendo que tinha mais de uma petição, alguma coisa assim? Sim, é possível sim. Existem sinalizações dentro do fluxo que a gente pode fazer. Inclusive, a gente utiliza esse recurso aqui, porque a gente desenvolveu. O Lúcio levantou a mão, já passo para ele. Pode falar, desculpe. Tá. A gente tem um recurso aqui que a gente permitiu a elaboração de alvarás múltiplos. E imagina, você tem um processo lá, tem 5 partes. Aí vai lá para produzir o alvará, aí o juiz assina o primeiro. Aí a outra parte eu quero também. Aí, não, peraí que ainda tem o segundo da lista aqui, eu vou mandar produzir o outro alvará, mando lá com a outra parte, aí depois espera assinar a outra, volta. Então a gente fez um alvará múltiplo. Então, quando ele termina a elaboração desse alvará, ele sinaliza na tarefa que tem lá chamada aguardando expedição do alvará, que ele fica lá esperando, para que depois não saia do fluxo, né? E aí depois ele sinaliza, a gente colocou uma variável de controle, e aí ele sinaliza nessa variável e joga o processo para frente. Então, na hora que ele termina, todos, aí ele sinaliza aquilo, opa, eu tenho que ir para frente, e aí eu determino onde é que ele tem que ir. Então, eu consigo fazer esse controle sim. Eu vou abrir aqui para o Lúcio, que levantou a mão, vou liberar o seu microfone, Lúcio.
Lúcio Ribeiro. Só diga o que faz e de qual tribunal. Pode falar. Boa tarde, pessoal. Eu sou do Tribunal de Justiça da Bahia, sou analista judiciário daqui. Eu trabalho desenvolvendo fluxo com o PJE também. Primeiro, eu queria agradecer ao CNJ na figura do Dr. Bailey pelo programa de formação. Não tenho dúvida que está sendo muito enriquecedor aí para todos os tribunais, todo mundo está participando. A Paulo Porto, pela apresentação aí, que está fantástica, está agregando bastante aqui para a gente, principalmente. Aí eu queria fazer uma sugestão, um pedido, que além de liberar, que foi dito já no encontro anterior, que será liberado no Git o versionamento dos fluxos, eu queria pedir que seja liberado também os gabaritos das atividades que estão sendo feitas, porque o PJR a gente sabe que muita gente desenvolve nele, então é comum surgir ELs que a gente não conheça, frames que algum outro tribunal lá desenvolveu, lançou numa versão que a gente não acompanhou, e então liberando esse gabarito seria uma forma também de compartilhar esse conhecimento. Por exemplo, eu fiz a atividade que foi proposta no último encontro, porém eu notei uma certa diferença da forma como a gente desenvolve aqui. E aí eu fiquei curioso em saber, eu fiz de uma certa forma, mas, por exemplo, que foi o fluxo de elaborar carta, e aí aqui no Tribunal de Justiça o movimento é lançado quando o usuário seleciona, a gente habilita a árvore de movimento, ele seleciona a árvore, e automaticamente quando assina a gente lança o movimento. Só que Paulo Porto ele colocou um nó de sistema para lançar, então não seria essa a solução dele. Aí eu acho que talvez disponibilizar o gabarito das atividades enriqueceria também para os participantes. Ok, Lúcio, vamos avaliar isso daí, tá? Ver o que é possível aí fazer e a gente coloca. Se tem mais alguém tem pergunta, obrigado, Lúcio. Só um adendo aí, doutor Braulio, tá. o que o Lúcio falou. A questão do Git, até ia falar com o doutor Braulio para a gente tentar rever essa parte aí, porque inicialmente a gente pensou em colocar no Git do CNJ, mas assim, como eu vi que já tem tantos participantes aqui, né, tá dando mais de 180 cada encontro aí, e aí assim, a gente tá meio se conseguir gerenciar isso tudo, e aí quando a gente tiver vários pedidos de usuários dentro do Git do CNJ, não sei se a gente vai conseguir dar conta. Então, assim, a priori, utilizem o GitHub, que é gratuito, para vocês treinarem o versionamento, aquilo que eu mostrei no encontro passado, fazer o backup do fluxo de vocês. Aí vocês criam o usuário lá no GitHub mesmo, e aí, posteriormente, a gente reavalia essa questão de abrir para dentro do Git do CNJ, porque nem todo mundo tem usuário, e aí tem que solicitar o pessoal aqui, e aí, como tem participantes, isso aí pode assim, prejudicar um pouquinho aí esses cadastros, sabe? Então fica aí essa informação em relação ao Git aí, só essa dentro. O Paulo, se me permite, a gente está criando um fluxo para facilitar isso, né? Então, eu sugeriria, complementando o que você falou, que fosse provisório e à medida que todos esses que estão participando, especialmente o pessoal que está fazendo as atividades lá, a gente tenta criar uma maneira de já colocá-los lá no Git, né, no Git Jus, para que seja no Git do CNJ, para que depois exista um ambiente único. Para esse momento, talvez para a tarefa, ok, mas aí depois a gente já continua, tá bom? Vamos fazer assim. Mais alguém tem pergunta? Não, ninguém levantou a mão. Você teve alguns aplausos, Paulo. Hoje foi menos do que da outra vez. O pessoal não está aplaudindo muito você hoje, né? Teve ali. Não sei se foi a parte que eu dei ou se foi o problema do ambiente, né? Aí é o seguinte, Paulo. Você poderia explicar o que você quer como tarefa? Como é que é a tarefa dessa semana para o pessoal? Como é que vai ficar? Como é que eles vão trabalhar? Considerando que tem gente que está chegando e que está disposto a fazer também e tal. Bom, vai seguir a mesma linha das anteriores, nos encontros anteriores, e a gente dá continuidade ao nosso fluxo aí de reclamação pré-processual, né? Para que a gente possa
E dando continuidade, porque à medida que os encontros vão ocorrendo, aí eu já vou trazendo esses fluxos prontos de acordo com o que eu fiz, né? E aí depois, no final, aqui vai ser, hoje é o terceiro, então o último vai ser na próxima sexta, aí eu quero fazer umas considerações e mostrar como foi que eu fiz isso aqui. Tá? Inclusive, mostrar essa parte aí que Lúcio bem falou aí, de, de ver se está fazendo, né, como é que está fazendo aí da forma mais automatizada ou menos automatizada, o que está pegando sacada de um e de outro. Mas a ideia aqui é a gente dar continuidade à atividade para que vocês possam finalizar essa parte aqui, fluxo de realização de audiência. Então, na primeira, foi para as operações, né? E aí depois, no segundo encontro, carta convite, e agora, aqui, nosso fluxo de realização de audiência. No próximo encontro, aí eu vou fazer com vocês essa parte aqui do fluxo de arquivamento, para mostrar a história da gente separar os processos arquivados daquelas tarefas lá que realmente precisam ser cumpridas. Então, o próximo desafio é isso aí. Ok? Ok. Então, eu quero mais uma vez, Paulo, agradecer a você imensamente essa sua disponibilidade e a maneira como você expõe e ensina. Agradecer também ao Augusto, doutor Augusto, a Caliandre e ao Tiago, que atuaram lá respondendo em paralelo aí as perguntas que foram feitas durante a sua palestra. Quero convidar a todos para o próximo encontro, que vai ser o último deste módulo, na próxima sexta-feira, 14h30, e já avisar, relembrar mais uma vez dos próximos encontros, né? Que nós teremos sobre, então, dia 15 é o quarto, que é o quarto e último desse com você, e daí vamos ter mais uma semana com os exercícios. Depois, no dia 22, a integração do PJE para o portal do consumidor.gov. Nós estávamos com qual que era? Era com as teles. Quem que está entrando agora, Antônio Augusto? Se puder escrever uma mensagem aqui para mim, me ajuda, que daí eu já falo aqui. Eram tinha um setor que já estava lá na plataforma consumidor.gov, isso. Os setores bancários, o setor bancário e o setor de telefonia já estão na plataforma. Então, para poder, para já se tentar a conciliação logo no início dos processos de natureza consumerista. A ferramenta, quando a demanda é ajuizada, o PJE integrado ao portal do consumidor.gov, ele pergunta para o usuário se ele quer tentar a conciliação usando a plataforma do consumidor.gov. Se sim, o processo ele fica suspenso e ele é direcionado para lá, para o consumidor.gov, e depois tem um prazo, ele volta. E o índice de acordo no consumidor.gov é um índice alto. Então, é muito interessante essa proposta, né, de implementação com a plataforma consumidor.gov. E o outro, que é algo esperado há muito tempo, que é a integração do PJE com o robô do Bacenjude para trabalhar todo o processo, desde a solicitação do bloqueio até o final, com transferência de valores e etc., ou repetição de solicitações. Então, na próxima semana, o último evento, o último encontro dessa parte do mini fluxos. 22, consumidor.gov, configuração do robô do Bacenjude. 29, chamadas de API no BPM. E dia 5 de junho, integração do PJE criminal com o BNMP. Muito obrigado a todos. Eu desejo para vocês um ótimo final de semana. Espero vocês aqui de novo na próxima sexta-feira, 14h30.